Para identificarmos as raízes da teologia pentecostal, claro, devemos passar por alguns movimentos que nos dão a compreensão de como a teologia pentecostal chegou até os seus ditos de confissão no século XX. Claro, todos nós já vimos anteriormente que as raízes holiness eram muito influentes através da matriz pentecostal. Entretanto, uma expressão que chamava-se evangelho pleno era fundante dentro da ideia do evangelho de quatro pontas, que se firmava como um pensamento armínio wesleyano no pós-guerra no pensamento americano. É isso mesmo. A.B. Simpson, o grande fundador da Aliança Cristã Missionária, agora traz um novo pensamento armínio wesleyano, tanto na base da santificação como na base da liberdade do homem, para dar-lhes a ideia de que estes mesmos tinham uma nova empreitada a seguir, e esta seria chamada de evangelho pleno. O evangelho pleno era diferente do que o pentecostalismo primitivo, por isso, estava vendo agora o pentecostalismo, que tinha apenas suas bases no falar em línguas pelo batismo no Espírito Santo e os dons espirituais manifestos como revelação, profecia e também a cura divina, voltando-se agora para uma nova identidade, a identidade do evangelho de poder. Vendo isto, agora pensavam os que eram primeiros na ideia pentecostal, que era o reativar do pensamento apostólico, era a fé apostólica que estava voltando. É por isso que muitas igrejas primeiras são chamadas igrejas do evangelho pleno e também, inclusive a própria Assembleia de Deus nos seus anos primeiros, lá em Chicago e também na Rua Azusa, era chamada de Missão Fé Apostólica. A Missão Fé Apostólica, junto às igrejas do Evangelho Pleno, elas traziam a ideia do Evangelho quádruplo. Era essa a teologia quadrante que seguia em quatro pensamentos as principais abordagens que seguiam dentro dos movimentos iniciais do pentecostalismo. Claro, trazendo aquela forte base Wesley arminiana dentro da ideia do batismo no Espírito Santo, a cura divina e a santificação como a regra de vida. É por isso que os costumes pentecostais eram muito fortes e também foram trazidos posteriormente às gerações como um uso europeu, vitoriano, difícil de ser adaptado, mas era esse o emprego. A face era em quatro falas: Jesus salvava, Jesus curava, batizava no Espírito Santo e breve voltará. Era dentro deste quadrante que A.B. Simpson, no Canadá, pregava com muita euforia e influenciou os movimentos de santidade. A obra The Fourfold Gospel, escrita pelo próprio A.B. Simpson, além da sua obra de santificação, esta obra agora trazia base nas experiências religiosas de Simpson, 4 pontos que foram cristalizados e transmitidos publicamente como uma convicção doutrinária. Era este agora o evangelho quádruplo que era apresentado e, posteriormente, grandes movimentos haveriam de adotar. Lembrando, o próprio missionário Daniel Berg e Gunnar Wring, quando vieram ao Brasil, tinham esta mensagem em sua boca. Sabiam eles dizer: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O termo evangelho quádruplo foi referenciado na base de Romanos 15, do versículo 18 ao 19, onde Paulo diz: para tornar os gentios obedientes pela palavra e atos através de grandes sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, que desde Jerusalém e ao redor da Ilíria eu tenho pregado o evangelho de Cristo. Este termo traz origem nos movimentos de santidade para aplicar depois nas matrizes pentecostais de primeiro momento. Mas uma mulher muito bem intencionada que se chamava Aimee Sam McPherson, ela adotou este tipo de mensagem a partir do ano de 1919 até o fundamento de sua igreja em 1923, aplicava agora fervorosamente sua mensagem quádrupla através de suas visões e através também das revelações que o Espírito lhe dava. Nas ideias de Simpson, a palavra em 4 pontos aplicada dentro de sua doutrina trazia em primeiro ponto que Jesus era Salvador. Dizia ele: Jesus Cristo é o nosso Salvador, e por isso acreditava ele que Cristo era absoluto e exclusivo para salvar toda a humanidade. Lembrando que, por ser arminiano, ele acreditava no sinergismo e o Espírito convencia o homem vinha pela sua liberdade e através disso Jesus se tornava o Salvador dos homens. O segundo
ponto era que Cristo também era o santificador, por isso, através daquele sacrifício de Cristo, todos receberam a remissão de seus pecados pelo poder do sangue e agora estavam lavados para uma nova proposta e por isso estavam regenerados para uma nova vida. O terceiro ponto que Simpson pregava era que Jesus Cristo é o sanador. Todas as nossas dívidas tinham sido pagas, Ele curou tudo aquilo que era enfermidade, não teríamos nós mais nada que nos desse problemas ou nos desse inquietações, pois Cristo tinha pagado tudo no sacrifício da cruz. E o quarto ponto era o escatológico, que dizia que Jesus breve viria, era a promessa que Ele deu aos discípulos e a igreja primitiva fervorosamente aplicava, como diz o livro de Atos, que os discípulos vendiam as suas propriedades e davam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque naquele dia tudo eles tinham em comum na ideia de que Cristo viria iminentemente. Logo, posteriormente nós temos a Aimee Semple McPherson, como nós já comentamos, uma famosa evangelista que a partir ali das décadas de 1920 teve um sucesso tremendo, uma evangelista moderada e uma mulher com grande força na sua fala, inclusive sendo uma das primeiras evangelistas femininas e uma das vozes mais expressivas que tanto o Canadá como Estados Unidos conheceu. Abalou a Califórnia e mostrou a Califórnia que uma mulher também teria voz dentro do movimento pentecostal. Ela, no ano de 1923, construiu o Angelus Temple, que foi o maior templo para a sua época. Foi um templo gigantíssimo, grande, onde a sua capacidade era para quase 5.300 pessoas. Era uma imensa construção que chegou a custar quase 3 bilhões de dólares na base da sua construção, sendo uma das maiores obras de sua época. Mas sua igreja, a Forest Square Church Gospel, a igreja do Evangelho Quadrangular, trazia na sua base as visões de Aimee, quando dizia ela que teve fortes revelações e essas revelações dariam para ela as bases para ela entender os significados de sua mensagem. Os significados da mensagem de Aimee trazia como seu simbolismo. Sua simbologia trazia 4 pontas, como também trazia Simpsons, e ela dizia que as cores se manifestavam nas suas 4 revelações. A primeira cor era vermelha para dizer que Jesus salva, tipificando o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz a fim de nos dar salvação. O segundo, para falar acerca do batismo no Espírito Santo, ela usava a cor amarela, tipificando que o batismo no Espírito Santo trazia essa cor. O terceiro era o azul para dar a ideia que Jesus cura, e o quarto, para dizer que Jesus volta, ela usava a cor roxa. Mas também teve ela a visão de 4 animais, 4 elementos e 4 rostos. Os 4 rostos, o primeiro rosto era o do homem, que representava Jesus Cristo, o Filho do Homem, como o Salvador que foi sacrificado por toda a humanidade. O segundo rosto era o rosto de um leão, representando Jesus como batizador com o Espírito Santo, a figura típica que forçava o seu poder e também o seu senhorio. O terceiro rosto era o rosto de um boi, que representava Jesus como aquele que suporta cargas e fardos e que veio à terra para levar sobre si toda a carga de pecado, vergonha, doença humana. O quarto rosto que era apresentado era o rosto de águia, representando Jesus como rei que há de vir, assim como a águia é reconhecida como a rainha das aves. Mas a quarta e última base de sua revelação trazia os 4 postos que ela colocava em 4 símbolos, que era a cruz, o cálice, a pomba e a coroa. Para a cruz, dizia ela que simbolizava a cruz de Cristo pela morte, o sacrifício que traz a nós a salvação. A pomba simbolizava o batismo no Espírito Santo, que era a renovação espiritual dos homens. O terceiro, que era o cálice, simbolizava a cura, porque Cristo derramou o cálice da sua glória, mas tomou o cálice da ira de Deus. E o quarto, a coroa, que simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. Pois é, esta é a base do Evangelho Quádruplo no primeiro ponto da raiz teológica pentecostal. Este é o Sinal de Fogo e esperamos que você esteja com a gente buscando nas raízes do pentecostalismo as marcas de fogo.